Momento do Discipulado. Eu quero falar sobre o rei Joás, que nos ilustra a dificuldade de discipular em meio a um ambiente hostil. Eu vou dar exemplos de que ambientes hostis podem ser. Uma situação em que uma família adota uma criança que é criada pelos avós e não pelos pais. Uma mãe solteira que mora numa comunidade que precisa trabalhar para se manter e tem a dificuldade de educar o filho. Ambiente hostil também é uma igreja contaminada, igreja de dinheiro, onde nitidamente as pessoas estão atrás de dinheiro. Então, como um crente vai se firmar com vida santa, amando o Senhor, a palavra, quando ele vê que o ambiente é diferente, é de oba-oba, é de festa, de show, de apresentação? É um ambiente difícil, hostil. Discipular direito uma pessoa num ambiente desses não é fácil. Há também igrejas acomodadas que se conformaram com o mundo. Uma igreja fria. Como a gente vai, fria espiritualmente, como a gente vai discipular para ser fervorosa uma pessoa quando o ambiente todo em volta não ajuda? Estou citando exemplos, mas eu vou me reportar agora à história do rei Joás. O ambiente em Israel tinha se deteriorado. A Jezabel veio lá dos fenícios e era uma adoradora de Baal. E ela se casou com o rei Acabe, dominou o rei Acabe, tinha um exército de pais de santo lá, de feiticeiros, sacerdotes do poste ídolo. E essa gente toda atendia a Jezabel e botava medo no restante do povo. De vez em quando isso acontece num país, quando um tribunal quer ser ditatorial e mandar e bota medo nos outros poderes no país, e essas coisas acontecem. A Jezabel botou medo no restante do país e todos os adoradores de Deus começaram a se esconder, a evitar assumir a sua religião publicamente. Por fim, até o profeta Elias reconheceu isso também. Senhor, eu estou sozinho num ambiente onde todos já te abandonaram. E o Senhor foi dizer para ele que ele não estava só. Mas o ambiente era hostil para o profeta Elias. A Jezabel influenciou Judá também, porque o rei Josafá caiu na armadilha de casar o filho mais velho dele com uma filha da Jezabel, Atalia. E ela pegou o espírito da mãe, aquele demônio que começou a dominar a família. Bom, Deus permitiu que o marido dela morresse e ela matou o restante da descendência dela para ela reinar. Atalia reinou em Judá, impondo o culto a Baal. E estava a situação seguindo a mesma do Reino do Norte. As pessoas que queriam adorar a Deus se escondiam. Mas ali havia um sacerdote chamado Joiada, que se casou com a Jeozeba, que era uma tia do Joás, e ela conseguiu esconder um bebê. O Joás devia ter perto de 1 ano de idade. Ela conseguiu esconder o bebê por 6 anos e educou esse bebê Joabe, essa criança, da melhor maneira possível, mas sempre de forma escondida.
Depois nós vamos verificar que o marido dela, o sacerdote Joiada, já era bem velho. O rei Joás morreu com 47 anos de idade. Antes disso, o sacerdote Joiada morreu com 130 anos. Então, ainda que tivesse sido isso no início, o sacerdote Joiada já teria, digamos, mais de 90 anos de idade quando tudo aquilo aconteceu. Ele educou como pôde o pequeno Joás, mas uma pessoa de idade, que teria idade para ser talvez bisavô do Joás, ele não teve aquela energia para corrigir e educar o Joás como deveria. Mas ele e a esposa Jeoseba fizeram o melhor que podiam. Quando o menino tinha 7 anos, o ambiente no país já tinha se deteriorado tanto que Judá já não tinha mais nada de Deus. Aí, algumas pessoas ainda tinham esperança de que aquilo mudasse e, de fato, as coisas começaram a mudar. E o sacerdote Joiada criou coragem, ele pensou, já estou velho, já devia ter 90 anos ou mais, eu já estou velho e posso morrer a qualquer momento, mas eu não vou me omitir. Eu vou falar com todas as pessoas de bem, vamos combinar uma ação para derrubar essa impostora, a rainha Atalia. Você pode ver isso aí nos capítulos 23, 24 de 2 Crônicas, lá também em 2 Reis, no capítulo 12. Eu estou me reportando a 2 Crônicas 23 e 24. A rainha Atalia fazia tanta coisa errada que o número de pessoas que se opuseram a ela cresceu. E o sacerdote Joiada não teve grandes dificuldades de achar pessoas que se uniriam a ele num golpe, numa derrubada do poder. Essa palavra golpe é importante, foi o que aconteceu. E Deus honrou a fidelidade do Joiada, que aquele golpe deu certo, tudo aconteceu bem. O Brasil teve uma época, em 1964, quando houve assim uma revolução militar que mudou o curso da história no Brasil. E lá em Judá aconteceu isto. Eles conseguiram derrubar Atalia e a Bíblia diz que o povo da terra se alegrou. Ela era tão ruim que o povo todo se alegrou e a cidade ficou tranquila quando mataram Atalia a espada. Vamos pensar numa coisa. Atalia era demoníaca e o povo ficou oprimido e gostou do golpe que derrubou e matou a rainha Atalia. Mas isso não significa que eles se voltaram para Deus. Quando o Senhor falou com o profeta Elias, ele disse, ainda há 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, mas eles também não dobravam os joelhos a Deus. É bom a gente entender isso. O fato de o povo ficar satisfeito e apoiar o golpe não significa que eles estavam com o Senhor. Eles estavam insatisfeitos com a maldade que a Atalia praticava quando estava no poder. Aí o Joiada apresentou o pequeno Joás, o povo reconheceu e ele foi reinando com 7 anos. É claro que uma pessoa com 7 anos de idade não consegue reinar. O Joiada estava tomando as decisões por ele. Até quando? Não temos esses detalhes. Quando o Joás fez 17, 18, 20 anos, evidentemente ele já queria reinar por conta própria. Mas ele respeitava a autoridade do tio, que já tinha bem mais de 100 anos de idade, o sacerdote Joiada, e procurava fazer um governo bom. Mas acontece que o Joiada morreu
com 130 anos de idade. Recebeu muitas honras no seu enterro, mas aconteceu uma coisa que nós precisamos analisar. Os príncipes, a Bíblia chama de príncipes, todos que são principais, as autoridades, vieram e disseram: ó rei, nós estamos assim num ambiente meio apertado, oprimido, esses preceitos da religião são muito fortes, a gente podia liberar um pouco para o povo ser mais feliz e a gente poder progredir mais. E argumentaram com o rei Joás para que ele desse liberdade a outros cultos e ao povo para fazer coisas que não eram boas de acordo com a lei, mas que eles tinham liberdade para fazer. Isso aconteceu. E a Bíblia diz que o rei gostou daquilo e deu liberdade demais, e ele acabou também indo para aqueles caminhos de idolatria e transgrediu também o rei, junto com o restante do povo, os mandamentos do Senhor. Deus enviou muitos profetas. O versículo 19 diz: Deus enviou muitos profetas, mas eles não deram ouvidos aos profetas, nem as autoridades, nem o rei, nem o povo. Deram ouvidos aos profetas, não quiseram saber da palavra de Deus. Por fim, o rei foi fazer algo errado e um sacerdote, que era também profeta, o Zacarias, filho do Joiada, era uma pessoa reconhecida, importante, confrontou o rei. Ele fez o que o pai tinha feito, o Joiada, e agora o Zacarias, filho de Joiada, confrontou o rei e disse: ó rei, esses caminhos não são bons, vamos nos voltar para Deus. Vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor, não vão prosperar e Deus vai castigar vocês. O rei não recebeu a palavra. O Joás, aquele que tinha sido um menino, foi educado assim pelo sacerdote Joiada, mas ele não aceitou a palavra e mandou matar o Zacarias, que acabava sendo de certa forma um primo dele. Ele mandou matar o profeta Zacarias. Jesus lembra isso lá adiante no Novo Testamento, quando ele diz: olha, Corazim e Betsaida, vocês vão receber uma punição severa no dia do juízo. E desta geração Deus pedirá contas, inclusive do sangue daquele Zacarias que foi morto. Bem, depois disso, o país desandou de uma tal maneira que só piorou em todas as áreas, até que Deus mandou o inimigo. Os sírios vieram com poucas pessoas e derrotaram, humilharam, mataram muitos dos judeus. Por fim, o povo, insatisfeito com aquilo, assassinou o rei Joás. Com 47 anos de idade, ele foi assassinado e não recebeu honras na sua morte. Foi um capítulo triste, muito triste da história do povo. Como é possível um menino que começou a reinar, tão humilde, tão bom, tão zeloso, que restaurou o templo, o Joás, como ele pode mudar tanto? Qualquer um de nós pode mudar. O apóstolo Paulo diz: quem está em pé, cuidado que não caia. Meu irmão, você hoje está firme, amanhã você pode estar afastado. Portanto, seja humilde, quebrando seu coração e clame misericórdia a Deus. Ou como o apóstolo Paulo, esmurre seu próprio corpo, para que você não venha se afastar dos caminhos do Senhor. E eu quero, por fim, enfatizar isto: a dificuldade de educar o Joás. O Joás, o pai já tinha sido morto pelo Jeú, a mãe dele, a Atalia, foi morta também, de tanta maldade que ela fez. O Joás foi criado pela tia Jeoseba e pelo tio sacerdote Joiada, que era muito velho. Eles não tiveram facilidade de educar,
de fortalecer a autoestima do Joás. O Joás acabou sendo assim muito influenciável. E quando o sacerdote Joiada morreu, o Joás foi totalmente influenciado e levado para o caminho oposto aos caminhos de Deus. Veja você a dificuldade que houve. Eu vejo muita dificuldade em um casal educar uma criança adotada, mas não é impossível. Os princípios têm que valer, tem que corrigir, disciplinar, mas os pais de criança adotada não gostam de disciplinar. Quer ver outra dificuldade? Um filho especial. Hoje tem gente autista aos montes, filhos especiais. Os pais de filhos especiais ficam com pena de corrigir, de bater no filho, de disciplinar, e acabam criando um monstro. Muitas dificuldades assim existem na educação e espiritualmente também. A gente vê a igreja tão corrompida, tão carnal, que a gente fica sem autoridade de ensinar o novo crente no caminho santo, como deve ser. Mas uma coisa não deve atrapalhar a outra. O discipulado é como a educação de uma criança. Tem que ser feita nos primeiros anos com todo o rigor e disciplina da parte de Deus. O novo convertido precisa aprender a ler a Bíblia, a testemunhar, a ser fiel, não faltar à reunião, a dizimar, evangelizar, ter uma vida de oração. Tem que aprender isso no início da vida cristã. E quem discipula tem que ser rigoroso, independente do restante da igreja. Mas se a igreja é difícil, é carnal, é fria espiritualmente, vai dificultar. Nós sabemos que vai ser uma tarefa difícil, mas Deus não vai abrir mão dos princípios dele. Então, por mais difícil que seja, seja fiel a Deus e faça o que tiver que fazer. O ambiente hostil à sua volta não vai justificar, meu irmão, a sua omissão. Nem você, minha irmã. O ambiente difícil da igreja, do mundo, ou o seu filho que é especial, ou a influência que ele recebe na escola, nada disso vai justificar você de não dar a disciplina correta para o filho. E o irmão que está discipulando o outro, entenda isso também, discipule no caminho do Senhor com rigor, porque isso só vai ter proveito. Se você se omitir, as consequências vão ser terríveis, como no caso do Joás.